Oi, gente, boa noite. Esperar um pouquinho. Tudo bem? Deixar só um pouquinho para colocar o título da live. Oi, Dai. Hoje a gente vai fazer uma live. Tudo bem? Vamos ver se a Isa vai conseguir. Tudo bom? Vamos ver se a Isa vai conseguir entrar. Vou esperar a Isa aqui, que ela daqui a pouquinho vai mandar a solicitação, se ela conseguir chegar a tempo para participar com a gente, senão eu vou tocando aqui. A live de hoje a gente vai falar sobre autoridade, sobre como melhorar a nossa autoridade, como criar a autoridade online, por quê? Por que a gente vai falar disso, né? Porque quando a gente tem um Instagram, um site, seja você aí um profissional autônomo que esteja vendendo o seu serviço, seja você um empreendedor que tem uma loja online, seja o que for, as pessoas, elas buscam comprar de pessoas que elas confiam, que passam credibilidade para elas. E isso é o que a gente chama de autoridade digital. Então é super importante a gente trabalhar a nossa autoridade e existem algumas estratégias e algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar isso. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? E é muito fácil a gente perceber quando isso acontece em exemplos muito claros, porque, por exemplo, vamos supor que hoje você tá com vontade de cozinhar, aí deu vontade de preparar um prato gostoso. Você fala, poxa, quero pegar uma receita no Instagram, na internet, num blog. Você provavelmente vai associar com alguém. Eu, pra mim, já vou associar, sei lá, Rita Lobo. É uma das primeiras pessoas que eu penso. Pra mim, ela é autoridade quando o assunto é gastronomia. Então, em receitas nesse segmento, prático, rápido, receita fácil. Então, se hoje eu quisesse preparar algum prato de comida rapidinho, uma receita fácil, eu já ia procurar alguma coisa dela. Porque ela trabalhou a imagem dela de um jeito que pra mim ela já é autoridade. E muito provavelmente o que ela falar é lei, assim, eu vou confiar, eu vou acreditar. Porque o que eu penso, poxa, ela entende muito do assunto. Então, o que ela me falar tá valendo. Ela entende muito mais do que eu. É lá que eu vou pegar as minhas dicas. A mesma coisa vale se você quer, às vezes, fazer um treino aí na quarentena. Quantos profissionais a gente viu aproveitando durante a quarentena as redes sociais para divulgar o trabalho? Então, quantos personal trainers, por exemplo, parando para pensar aqui em personal trainer, foi o primeiro exemplo que me veio, que aproveitaram para divulgar treino. Então acordei hoje, quis ver um treino, vou lá na página do Chico Salgado, vou numa página de um personal que eu sei que é referência, vou fazer um treino. São pessoas que elas trabalham a autoridade delas, muitas vezes sem saber, mas você já associa, então você já meio que busca. Isso tem a ver com várias coisas, isso tem a ver com o nicho que elas escolheram, segmentaram o conteúdo delas naquele nicho, então fica muito mais claro, é muito mais fácil. Tem a ver com a constância, né? Elas estão lá criando conteúdo bom e conteúdo gratuito, porque se o conteúdo não é bom, não adianta. E tem a ver com toda essa credibilidade que elas passam pra gente. Mesma coisa, quero aprender a fazer um delineado gatinho. Quantas vezes, né, quando veio essa febre do YouTube pra cá, quantas vezes a gente não aprendeu a fazer maquiagem no YouTube com gente que a gente nunca nem viu, mas que daí de repente... E daí é muito engraçado, porque quando a pessoa te ensina alguma coisa, você cria um processo ali de gratidão. Você fica muito grato porque aquela pessoa te ensinou alguma coisa. E você passa a enxergar aquela pessoa como uma expert, como uma autoridade naquele assunto que ela tá te ensinando. E quando esse processo acontece, toda vez que você precisar, quando você tem um resultado bacana, toda vez que você precisar, então, como eu falei aqui no começo, Rita Lobo, toda vez que eu precisar cozinhar, que eu precisar fazer uma receita, é muito provável que eu vá consultar, porque se eu tive uma experiência legal e comecei a associar a imagem dela com esse tipo de trabalho, muito provável que eu vá lá. Ou a maquiadora, queria aprender a fazer o delineado gatinho, fui lá no canal da Camila Coelho, ela me ensinou, eu gostei, é muito provável que eu vá voltar, tudo bem?
é muito provável que eu vá voltar lá e vá assistir outros vídeos e vá consumir outro conteúdo e vá falar para outras pessoas. E quando a Camila Coelho ou a Rita Lobo, ou enfim, qualquer uma dessas pessoas me indicar algum produto ou tentar me vender alguma coisa, vai ter muito mais chances que eu compre aquilo. A gente fala muito disso aqui quando a gente fala de marketing de influência, que esse é o grande papel do influenciador. O influenciador, ele acaba fazendo essa ponte entre as marcas e os clientes justamente por isso. E, poxa, boa noite, que bom que você está curtindo o conteúdo. E a gente fala muito sobre isso quando a gente fala de marketing de influência, que o influenciador, ele empresta essa credibilidade dele para as marcas e faz com que as pessoas queiram consumir aquele produto, porque elas associam a imagem dele com a marca, com o produto que está sendo anunciado. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho do caminho inverso, que é o caminho que a marca pode fazer também, de se tornar autoridade, né? Porque quando você se destaca como uma autoridade no seu segmento, seja você uma marca, seja você um profissional autônomo, vai ficar muito mais fácil você vender o seu produto, você vender o seu serviço. Então, se você é um médico, um advogado, uma massagista, uma maquiadora, e as pessoas começarem a enxergar você, enxergar essa autoridade em você, enxergar essa credibilidade, elas vão querer te contratar, elas vão achar, nossa, essa pessoa entende muito, ela é confiável, eu posso contratar o serviço dela. A mesma coisa vale para uma marca. Então, se você tem uma marca aí que vende, não sei, você tem ou psicólogo, né, como o nosso amigo aqui está dando o exemplo, você é um psicólogo, você se posiciona, você consegue criar esse conteúdo de autoridade e realmente se posicionar, a pessoa que está ali do outro lado, está te procurando nas redes sociais, na internet no geral, ela vai sentir confiança no seu trabalho. Para isso, ela tem que sentir que você entende muito daquele assunto. Então, ela realmente vai sentir vontade de comprar o seu serviço, de comprar o seu produto, né? E de realmente consultar você. E isso vale para tudo, vale também para a marca que tem um produto. Então, uma marca de maquiagem que quer se posicionar, uma marca, enfim, o que for, vai se conseguir se posicionar como expert e realmente mostrar que domina o nicho, que entende do segmento que está atuando. Então, eu vendo, sei lá, eu sou uma hamburgueria, eu vendo cheeseburger, e eu vou postar receita, e eu vou falar da qualidade da carne, e eu vou falar dos ingredientes que eu uso, e eu vou falar da grelha. Não sei, gente, eu não como carne, se eu errar aqui alguma coisa. Mas assim, você realmente se posicionar de uma maneira que faça com que as pessoas entendam que você domina esse nicho. Então as pessoas vão enxergar você no topo dessa pirâmide. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e trocar aí algumas dicas para melhorar a nossa autoridade, para realmente dar aquele boom no nosso perfil. Então, vamos lá. Bom, primeiro lugar, a gente sempre tem que pensar em conteúdo, tá? E isso vale tanto para o Instagram, que é a ferramenta principal que a gente fala aqui, inclusive porque estamos no Instagram, ferramenta que a gente está hoje, mas para todas as ferramentas. Então, esse é um trabalho bacana que você pode fazer nos grupos de Facebook, e-mail marketing, trabalhar o seu e-mail marketing. Então, se você já tem uma lista ali de clientes em potencial, o e-mail marketing também pode funcionar no WhatsApp. Lógico que existe aí um cuidado que você tem que ter com o WhatsApp, você não pode sair bombardeando todo mundo o tempo todo, porque as pessoas têm uma paciência um pouquinho menor quando o assunto é WhatsApp, atrapalha um pouco mais, mas enfim, e-mail marketing, WhatsApp, grupos de Facebook, outras redes sociais, de novo vai depender de onde também tá a tua persona, onde tá o seu cliente potencial, mas esse é um trabalho que você pode fazer em todas essas frentes, em todos esses lugares, que é um trabalho para realmente começar a construir a sua autoridade
e é um trabalho basicamente de conteúdo. Então, conteúdo e constância. Então, vamos lá. O conteúdo que a gente fala não é só postar, é o que postar. Então, a gente confunde muito isso às vezes. Por quê? Porque hoje em dia tem gente postando o dia inteiro, né? Tem muito conteúdo nas redes sociais, tem muitos profissionais e é muito normal a gente acabar se perdendo às vezes e achando que tem que fazer uma quantidade absurda de posts, especialmente porque constância realmente é uma coisa importante. Mas assim, gente, para você se tornar autoridade, você precisa entender que a gente está falando de um perfil profissional. Então, primeiro passo, a gente vai dividir aqui e entender que a partir do momento que você decidiu que você vai se tornar autoridade, a sua marca vai se tornar autoridade num nicho, você, profissional autônomo, vai se tornar autoridade num nicho, a gente vai separar os perfis e entender que neste momento você está escolhendo um nicho e você vai trabalhar assuntos relacionados a esse nicho, a esse segmento, a esse mercado. E não dá para ficar misturando. Então, a não ser que você tenha um motivo muito específico, assim, para colocar algum conteúdo que fuja ali do escopo da coisa. Mas se não, você vai ter que realmente ser aquela página, quando a pessoa entrar e ela bater o olho, ela entender de cara o que você faz, o que você vende, qual que é o teu nicho, para quem você vende. Então, quanto mais detalhado, melhor. Então, assim, quanto mais você nichar, eu sou maquiadora, ok, legal, você já tem um segmento aí da beleza, já tá aí com isso definido, mas que se você conseguir, inclusive, nichar isso, melhor ainda. Eu sou maquiadora faço make, minha especialidade é make para orientais, então eu vou trabalhar todo um Instagram, toda uma comunicação para isso, vou trabalhar minha bio, ou como a gente tem um exemplo aqui, sou psicólogo, então você tem uma área de especialização, tudo que você puder deixar claro, quanto mais claro, mais nichado, mais bacana vai ser, porque quando você tá no nicho, você nada de braçada, então quanto mais segmentado, mais nichado, melhor para você criar conteúdo, melhor para você atrair essas pessoas e melhor para você se definir como um especialista, né? Porque é aquela máxima. Se a gente pensar foi até um exemplo que ontem na outra live com a Isa a gente deu, mas se você não sabe direito o que você tem, você vai num clínico geral e ele vai te direcionar e vai te indicar para algum médico e você vai começar uma investigação. Mas se você tá com dor no dedinho do pé esquerdo, você já sabe exatamente, você vai procurar um podólogo, você vai realmente segmentar. Então, quando a gente fala de criação de conteúdo para autoridade, quanto mais segmentado for o seu conteúdo, for o seu nicho, melhor. E daí a gente vai dividir esse conteúdo. A gente vai fazer essa divisão em conteúdo técnico, que é um conteúdo super importante para quem está criando autoridade, né? Esse conteúdo técnico, post técnico, você vai explicar alguma coisa do seu segmento. Então, alguma coisa do seu assunto. E esse post, ele não precisa ser, se você está num segmento que é um segmento realmente muito técnico e o teu cliente não precisa entender aquilo, então, por exemplo, você é dentista, você pode ter uma linguagem mais técnica, mas você pode também dar uma suavizada e explicar para as pessoas leigas o que você quer dizer com aquilo, para não ficar um post só para profissionais, porque esse é um erro também. A pessoa às vezes faz o Instagram de autoridade e ela quer atrair clientes. Você precisa entender, eu sou dentista e eu sou dentista, mas eu presto um serviço sou professor, então eu atendo em universidades, a maioria dos meus seguidores aqui são alunos de odonto, então faz super sentido um conteúdo mega técnico que ninguém vai entender nada. Ou não, eu sou dentista, mas na verdade o meu público geral são pessoas que não são da área, não entendem, são pacientes, então realmente eu preciso fazer um post técnico mostrando para essas pessoas
que eu sou muito bom, elas vão ler aquilo e vão falar, gente, eu não entendo, mas dá pra ver que esse cara entende, mas não pode parecer grego. Então, é o tempo todo essa balança de conteúdos. Por quê? As pessoas às vezes esbarram muito nisso. E aí, quando elas vêm, elas estão fazendo o Instagram pro concorrente, né? A comunicação realmente, ela funciona quando a gente consegue se fazer entender, e é muito bacana você conseguir fazer com que o seu cliente te entenda, senão você às vezes tá criando uma comunicação só para pessoas da área e só para concorrentes. Então, não é bacana. Mas o post técnico, ele é um post muito importante, ele é o post que vai mostrar para o mercado que você é uma pessoa realmente que entende do assunto. Ele é um conteúdo que vai gerar muita credibilidade, né, para sua marca, para você, enfim. E quando você posta esse conteúdo mais técnico, você vai começar de cara a ser visto como um especialista. É meio automático, as pessoas, elas realmente, quando elas veem alguém falando de uma forma um pouco mais técnica, elas vão enxergar que essa pessoa tem um conhecimento a mais. É claro que para isso você não vai poder fazer um post técnico uma vez na vida e já tá ganhando credibilidade. A gente vai precisar constância. O ideal é você fazer uma divisão de todos esses conteúdos que a gente vai falar aqui e pensar numa forma de fazer isso mensalmente e distribuir, né? Então, pelo menos uma vez por semana eu vou fazer um post técnico onde eu vou falar de assuntos da minha área. Então, como a gente tem aqui o exemplo de um psicólogo, vou falar do transtorno de ansiedade em tempos de pandemia, que é uma coisa que está afetando todo mundo. Vou falar de burnout, vou falar como aliviar isso no dia a dia. Então, vou dar uma dica, vou fazer esse tipo de conteúdo. E esse é um conteúdo que você vai ter que fazer o tempo todo, que é o conteúdo técnico. E é algo que você domina e, assim, você tem que ser alguma coisa que você seja realmente incrível, você tenha toda a segurança do mundo para falar. O segundo tipo de post é um post sobre você. E esse é um post de quebra. E as pessoas às vezes têm um pouco de medo de fazer. E existem maneiras e maneiras de fazer esse post. Porque como a gente começou aqui falando, a gente está criando uma conta de autoridade. Tanto de uma marca quanto de uma marca pessoal, seja um institucional, uma empresa, quanto de uma pessoa que atue aí como um profissional autônomo. E às vezes pode dar um pouco de medo de fazer o post pessoal, esse post falando de você. É lógico que você tem que fazer isso de uma maneira que case muito bem com o seu segmento. Então, como eu dei o exemplo aqui, uma maquiadora que tem mais liberdade, ela pode falar com as clientes dela de um jeito mais informal e ela vai conseguir se abrir mais e não vai ter tanto problema quanto um médico vai ter. O médico, ele vai ter que manter uma linguagem mais formal, ele vai ter que ter um tom de voz mais formal e ele vai ter que tomar um cuidado maior com esse post. Não vai ser, né, não vai ser o mesmo tom essa postagem falando de si. A maquiadora, provavelmente, ela vai conseguir fazer um post onde ela vai mais pro lado emocional, onde ela, enfim, vai poder se abrir mais. E, às vezes, um profissional da área da saúde, ou um advogado, uma pessoa que tenha uma área de formação onde as pessoas têm um certo, digamos assim, um certo preconceito, as pessoas têm uma visão que aquele profissional seja mais sério, essa pessoa vai ter que fazer um post aí onde ela vai falar, por exemplo, da área de formação, vai poder contar uma curiosidade do período que se formou, da especialização. Mas é muito importante não escapar desse post, porque essa é a sua chance de contar para as pessoas um pouco, humanizar a sua página, seja, de novo, uma marca ou seja uma página de um profissional autônomo. Então essa é a sua grande chance de realmente humanizar a sua página e se vender, porque existe muita gente no mercado, existe muita gente fazendo o que você faz. Então, nesse post, esse post sobre você é a sua chance de vender o teu peixe e falar porque você e só você faz o que você faz do seu jeito, com as suas características e assim, realmente se conectar. Esse é um post para criar conexão. Então, esse é um post para você fazer e que é um post para o seu seguidor te conhecer. E ele é super importante.
Também pode ser um post onde você vai mostrar um pouco sobre a sua trajetória. Então, se você deu palestra em algum lugar, uma foto sua dando palestra, ou se você é um empreendedor aí que tá lançando, tem a sua própria marca, pode ser uma foto sua aí nos bastidores embalando o produto, contando um pouquinho sobre como foi quando a sua marca começou, aquela foto de perrengue, de início de um sonho, pode ser uma foto de um shooting de uma coleção, de você lá no fundo planejando, de você estudando, de você quando você estava se formando em alguma especialização. E também, de novo, todos esses, tanto o post de conteúdo técnico quanto esse post sobre você são posts que eles precisam aparecer. A gente tem que lembrar que o Instagram, o Facebook, as redes sociais são ferramentas vivas, elas exigem constância, a gente precisa criar conteúdo para elas o tempo todo. As pessoas que entram são pessoas novas, você tem seguidores novos, você tem rotatividade, as pessoas também esquecem as coisas que já postadas, então não é para você postar uma vez e acabou, tá postado, oi, se apresentou num post e nunca mais. Não, é um post que você tem que fazer com uma certa constância. Então, um dia você fala da sua formação, no outro dia vai intercalando, lógico, intercala com um post mais técnico, aí no outro dia você fala alguma curiosidade sobre você, por que você tá fazendo o que você tá fazendo, como você foi parar nessa área, você realmente vai intercalando. Outro conteúdo bacana que você pode colocar no perfil de autoridade é o conteúdo inspiracional. Então, esse é um conteúdo que também não pode ser um conteúdo perdido, que as pessoas às vezes confundem um pouco isso e simplesmente jogam um conteúdo aleatório ali. Sabe a foto do gatinho fofo? Não tenho o que postar hoje, vou postar o gatinho fofo. Eu sou grande fã de gatinho fofo, eu posto muito gatinho fofo, inclusive, porque eu tenho uma marca cruelty free. Então, eu tenho um storytelling com gatinhos fofos. Então, assim, no meu caso, eu até acho que eu encaixo o gatinho fofo em alguns momentos. Mas, assim, de novo, você tem que saber o que você está fazendo e por que você está fazendo. O conteúdo inspiracional, ele não é um conteúdo aleatório para você jogar e acabou. Não. Ele é um conteúdo dentro da sua área. Então, e ele é um conteúdo que ele tem um poder de engajar muito grande, né? Ele ajuda porque normalmente ele vai ter uma carga mais emotiva, ele vai ter uma carga motivacional, assim, ele é um conteúdo que costuma ser muito bem recebido pelos usuários do Instagram, então é um conteúdo bacana para você postar e sempre pensar na sua área, como pode ser aplicado. Então, você tem aí de novo, vou dar o exemplo da maquiadora, querendo ou não, é do meu dia a dia, então pra mim é mais fácil. Tá? Então, assim, tudo bem, você tá postando lá as suas maquiagens, o trabalho que você faz como maquiadora, mas nada te impede de uma vez ou outra postar um conteúdo inspiracional, lógico, com todos os créditos devidos, da fulana X que fez essa maquiagem incrível, olha que não sei o que eu peguei no Pinterest, dando os créditos. Por quê? Isso vai mostrar que você tem referências, que você... ele não é só um conteúdo para engajar e para realmente inspirar, mas é um conteúdo para mostrar para os seus seguidores que você tem referências, que você vê coisas legais, que você tem essa capacidade de filtrar e reunir coisas legais, porque você está dentro do mercado, está dentro do segmento. Então, lógico que se você fizer esse conteúdo bem feito, você vai conseguir engajar aí com seus seguidores. Outro tipo de conteúdo muito legal é o conteúdo de case, né? Que é aquele conteúdo para você analisar. Então, isso funciona muito bem se você, por exemplo, é um profissional de publicidade, pode pegar um case bacana para analisar, mesmo que, de novo, seja um case que não foi você que fez, mas você pode jogar lá para analisar, ou você tem uma especialização em uma área, e sempre colocar a tua opinião. Tá rolando uma coisa na sua área no seu nicho, tá todo mundo comentando sobre alguma coisa. Então, sei lá, você é designer e tá rolando aquela feira em Milão, super importante. Poxa, não fui pra feira.
dá um Google lá, ou sou estilista, tá rolando o Fashion Week, não tô no Fashion Week, minha marca não tá no Fashion Week, mas não tem problema, o fato de você mostrar que você tá alinhada com aquilo, tá vendo e vai opinar e vai dar sua opinião, vai chegar lá, comentar, olha, os melhores looks são esses, eu vi o desfile da Valentino e a inspiração do desfile foi X, eu achei Y, tudo isso vai fazer com que você ganhe autoridade, os seus seguidores vão começar a falar, nossa, ela entende do que ela tá falando. Então, esse tipo de coisa realmente faz com que você ganhe credibilidade. É outro tipo de conteúdo bacana, né? Outra coisa que você pode fazer é o conteúdo onde você vai mostrar o seu dia a dia. Então, stories, conteúdo mais... mesmo conteúdo no feed, esse tipo de conteúdo aonde você vai falar do seu dia, você vai mostrar como que é o teu trabalho, qual que é a sua rotina, o que que você faz, porque isso vai gerando isso vai fazer com que as pessoas, elas associem cada vez mais você com aquela função, com aquela rotina, com aquele trabalho e entendam um pouco mais da tua dinâmica, dos teus bastidores. E isso é muito bacana. Isso é uma coisa que ajuda a gente também a crescer o perfil e outra, ajuda a... como é que chama? Ajuda a gente a ter empatia, né? Então, a ter empatia não, ajuda a gente a conquistar a empatia. Então, é muito engraçado, mas se você tem o hábito de acompanhar muito uma pessoa, você, mesmo que você não fale com aquela pessoa, que você não troque mensagem, que você não mande mensagem, que a pessoa não te mande mensagem, você meio que ganha um carinho por aquela pessoa. Então é muito louco isso. Se você fizer isso e ficar postando com regularidade, lógico, coisas legais, coisas com filtro, né? Não é... Quando eu falo pra postar o cotidiano, não é assim, absolutamente tudo. Tem que ter um filtro, tem que ser coisas que tenham a ver com o que você faz, com a sua marca, enfim. Ou com o seu trabalho, coisas legais. Pode postar até um perrenguezinho de vez em quando, né, postar uns bastidores. Mas se você ficar postando com uma constância bacana e as pessoas que te seguem começarem a olhar aquilo e verem lá tanto a sua fotinho no feed quanto aquela bolinha do Instagram colorida o tempo todo, elas vão começar a conviver com você. É essa sensação que elas vão ter. Você vai estar entrando no dia a dia delas. Isso é muito, muito, muito legal. Isso ajuda você a cada vez mais ser visto por essas pessoas como autoridade. E para isso também outra técnica que funciona bastante são os grupos, tanto de WhatsApp, Facebook. Toda vez que surgir um tema lá, que você tiver um tempo, dá teu depoimento, comenta. Alguém pediu uma ajuda, joga lá sua opinião, sabe? Então, esteja em grupos da sua área. Aí alguém perguntou, sei lá, eu sou fotógrafo, tem alguém lá pedindo dica da lente, não sei o que, vai lá e fala, essa lente é boa, eu uso essa, eu não sei o que, porque tudo isso vai fazendo com que você mostre que você entende muito, que você é fera, e as pessoas vão começar a te associar, né? E isso vai fazer com que você ganhe uma imagem cada vez mais sólida. Então, posts onde você educa o teu seguidor, posts educativos são muito importantes, né? Então, ensine algo que você domina. Toda vez que você ensina um assunto que você tem esse conhecimento profundo e você ensina isso de forma gratuita, você gera na pessoa que está lendo aquilo um sentimento de gratidão. E quando a pessoa ela tem gratidão, ela quer indicar tua página para outras pessoas, ela quer consumir seu conteúdo de novo e ela vai voltar e vai te enxergar como autoridade. Mostre também, se você tem essa oportunidade, você tem o seu produto, você pode mostrar, fazer um antes e depois com um produto físico ou com um serviço, isso também ajuda muito. Então, eu fui esses dias, eu tenho muito problema na coluna, eu vivo travando, toda vez que eu fico estressada, eu travo. Eu fui esses dias num quiroprata, eu tava assim, eu já cheguei lá toda torta. Ele olhou pra mim e falou assim, posso fazer uma foto? Eu falei, gente, quer fazer uma foto minha toda torta? Deixei, né? Porque sei como é que é.
Aí depois que acabou a sessão, eu tava tão aliviada. Ele falou, você se incomoda? Fez a foto de novo. Eu tava tão agradecida que eu falei pra ele, não, tudo bem, pode postar o antes e depois. E ele postou lá, e ele tem toda a página do Instagram dele onde ele posta o antes e depois das pessoas na massagem. É incrível, porque eu entrei assim, toda torta e saí. Então, ele mostra com isso a transformação que ele faz na vida das pessoas. E se isso não gera autoridade, eu não sei mais o que gera. Se você vê a foto de uma pessoa que entrou assim, e no mesmo dia, horas depois, saiu um pouco mais retinha, 100% não, porque eu sou torta mesmo, mas tudo bem. Se isso não gera autoridade, eu não sei mais o que gera. Então, você mostrar que a pessoa chegou de um jeito A e você levou ela pro jeito B, isso gera muita autoridade. Você se posicionar é super importante. Lógico, você não precisa se posicionar com absolutamente tudo. A gente tá vivendo uma era na internet muito chata, onde as pessoas acham que elas precisam se posicionar em relação a tudo, todos os assuntos. E às vezes, se você não tem uma opinião formada, se você não teve tempo de pesquisar, é melhor ficar quieto. Mas se é um assunto da sua área, se tá rolando um buzz aí na sua área, é muito importante que você se posicione sim. E isso vai fazer com que as pessoas elas vão estar esperando, né? Então, por exemplo, rolou aquele caso famoso agora da garota que foi estuprada numa balada em Florianópolis, e que foi aquele caso gigantesco que o juiz foi muito omisso e que o advogado de defesa foi muito, muito estúpido. E assim, todo mundo no Instagram se posicionou e foi meio que obrigatório. Todo mundo que era advogado tinha um ponto pra dizer, inclusive porque a gente sabe que houve um furo jornalístico ali, onde teve uma falha técnica e onde saíram algumas reportagens com informações erradas. Então, assim, todas as minhas amigas advogadas se posicionaram e colocaram lá e explicaram. E assim, eu como leiga fui ler para tentar entender o que tinha acontecido e tentar aprender e entender se existe estupro culposo, se não existe, se falaram isso, se não falaram. Então, assim, aconteceu uma coisa importante na sua área, você não só pode, como deve se posicionar e dar o seu parecer técnico e tentar realmente aproveitar esse momento para educar as pessoas e colocar o seu posicionamento. Então, isso também é uma coisa bacana que você pode fazer, que vai te ajudar a crescer aí em autoridade. E assim, tá bom, tô fazendo tudo isso. Como eu sei que tá dando certo, né? Como eu sei se eu tô virando autoridade, se a minha marca tá sendo reconhecida, se o meu serviço tá sendo reconhecido, se as pessoas estão me enxergando dessa forma. Você vai saber quando você começar a receber direct de pessoa te perguntando coisas relacionadas ao teu nicho, ao assunto que você se posiciona. Então, tô falando do segmento da beleza. Se é maquiadora, a pessoa começa a te pentelhar lá no direct. Ai, aquele primer da Shiseido é bom mesmo. Ai, eu vi que você fez a maquiagem de olho gatinho, me ensina, não sei o quê. A pessoa te pedir pra você ensinar alguma coisa, ou tirar dúvidas, ou realmente começar conversas com você no direct, é um bom sinal. A pessoa, novas pessoas começarem a chegar no seu perfil, pessoas começarem a te indicar sua marca, indicar o seu serviço, né? Você fazer caixinha de pergunta é um bom termômetro também. Então, tô fazendo todas essas ações, vou começar a jogar caixinhas de pergunta, abrir, ver se a galera tá fazendo perguntas mesmo, se as pessoas estão me enxergando como uma pessoa apta a dar essas respostas, se os seus seguidores entendem mesmo qual que é o seu propósito, o propósito da sua marca, do seu serviço, se eles entendem qual que é a dor que você tá ali para solucionar, né? Então, isso é super importante. E, enfim, dá uma analisada, ver se as pessoas que estão na sua página são realmente a persona do teu negócio, a persona que você quer como cliente, a persona que tem a ver com
com o que você vende, com o teu produto, ou se é só um monte de gente X ou ninguém que você tá falando sozinho. Aliás, falar sozinho às vezes pode ser não, no começo não precisa ser um sinal de pânico inicial, mas assim, é sempre bom a gente medir isso, né? Não ter muita interação, ou você perceber que você está fazendo os conteúdos, está fazendo conteúdo técnico, especialmente fiz o conteúdo técnico e o público não tá nem aí, não te fazer perguntas. Também aí é um sinal ao contrário de que as coisas talvez não estejam bem alinhadas. E basicamente é isso. Mas lembrar que a autoridade é uma constância, a gente não constrói da noite pro dia. Você realmente tem muitos pontos positivos em trabalhar a sua autoridade, a autoridade da sua marca, do seu produto. Vai ser muito mais fácil você vender, seja uma consultoria, seja um produto físico, seja um serviço. Vai ser infinitamente mais fácil você conseguir convencer o seu cliente do valor do seu trabalho se você realmente trabalhar a sua autoridade. Mas a autoridade não é uma coisa que você constrói do dia para a noite. Então, assim, constância, trabalhar esses posts como a gente falou aqui. Então, relembrando, basicamente, a gente tem que fazer bastante post de conteúdo técnico, tem que fazer também post sobre você, se apresentando, falando quem você é, qual que é seu diferencial, por que você trabalha com isso, faz o que você faz, né? Fazer posts analisando coisas que estão rolando no mercado, post inspiracional dentro do teu nicho, do seu segmento. São algumas das coisas que você pode fazer, além das outras coisas que a gente citou aqui na live. E é isso. Esse é um assunto que, na verdade, tem muita coisa para falar. Esse foi um apanhado mesmo, um resumão. Mas... se alguém tiver perguntas, eu tô vendo aqui que tem... Se você quiser fazer alguma pergunta, eu vou encerrar já, mas pode tanto comentar aqui ou deixar depois nos stories, ou aqui também eu vou finalizar a live e vou deixar ela salva no IGTV. Então, se quiser, pode comentar aqui ou pode deixar comentado lá, que eu respondo com todo prazer. Se puder ajudar aí, vou ficar muito feliz. Mas é isso, gente. E basicamente, qual dica eu gostaria para alcançar meu público-alvo? Então, é bacana que você já tem a dúvida aqui. Pretendo abrir um consultório em Alphaville. Qual a dica que você daria para alcançar o público-alvo? Olha, é legal você já tem um ponto importante que é a localização. Então, antes de mais nada, a gente tem que entender Ixi, minha conexão tá meio ruim. Você tem que entender que você vai provavelmente trabalhar com pessoas ali da região. E é muito importante você conseguir nichar na hora que você for fazer esse filtro. Área de especialização, eu não sei qual que é a sua área. Você é psicólogo, mas não sei se você tem uma área específica que você atua. Eu acho que um ponto bacana poderia ser você divulgar o seu serviço nas redes sociais e realmente procurar trabalhar com algum influenciador de Alphaville ou com pessoas que moram próximas na localização, mas que tenham uma faixa etária parecida. Porque a persona para um consultório de psicologia pode ser muito ampla, né? Então, a não ser que você tenha uma área de especialização que você fale, eu atendo, eu atendo transtornos alimentares em jovens mulheres de 18 a 30 e poucos anos. Eu sei que não funciona assim sempre, mas você pode fazer várias personas, então você pode pegar os seus principais focos de atendimento e traçar alguns perfis. Então, eu tô em Alphaville. Hoje em dia tem muita empresa que se mudou para Alphaville. Então, aí eu sou graduanda, me formei em semestre, pretendo iniciar o mestrado em análise de comportamento. Então, eu sei que tem muita empresa agora em Alphaville. Então, por exemplo, um perfil que você pode procurar são desses executivos que estão
estressados, que precisam conversar, que seria bacana. E você pode aí traçar alguns perfis diferentes. Você não precisa ficar com um perfil só. Você pode fazer algumas personas. E daí você faz, eu vou trabalhar com pessoas. E assim, você como psicólogo, acho que é a melhor pessoa para traçar perfis de personalidade, né? Quando você chegar nesses perfis de personalidade, você chegar nos 4 perfis que você acha que tem mais ou menos a ver com a sua linha de trabalho, você pode tentar nichar pessoas nessa faixa etária que moram em Alphaville pelo Instagram. Então, você pode procurar influenciadores nessas faixas etárias diferentes. Então, vamos supor, no exemplo das mulheres que eu falei, que moram em Alphaville e que falem com esse público que para te divulgar. Eu começaria trabalhando com micro-influenciadores de Alphaville para começar a divulgar o serviço. Porque como é muito amplo, você pode, psicólogo, você pode atender, né? Ainda mais porque você falou que você vai realmente vai começar a iniciar esse serviço agora e você ainda não tem tão definido um nicho específico, que o nicho é uma coisa que ajuda muito, muito, muito a gente a encontrar a persona e a começar esse trabalho. Eu começaria com micro-influenciadores de Alphaville, de idades diferentes, perfis diferentes, mas pelo menos você já tem um ponto para começar, que é a região. E faria realmente, quanto mais perto do seu escritório, melhor. Então, quando você já tiver o lugar físico, uma boa. Depois fala com a Isa e com a gente continua. Eu vou encerrar aqui, mas depois manda um oi no direct, me conta melhor do projeto. A gente fala com a Isa também e a gente bola aí alguma coisa mais específica. Obrigada por assistir, por participar aqui. Boa noite. Mas chama a gente lá no direct que a gente conversa. Ai, que bom. Eu vou... Ixi. Como é que eu faço para encerrar aqui?